não estão conectados com as questões da prova aí vossa, porque dessa prova de constitucional foi bem assim, máximo aquilo que eu falei, né? A casazinha inviolável, aí você aprendeu lendo que o quarto de hotel também abrange. Você aprendeu, tá? É uma coisa nova. O escritório de advocacia também abrange, tá? Pode ser que seja abrangido também, tudo bem? Então são coisas mais de leitura. Você viu sobre naturalização, crimes praticados antes da naturalização, né? O cara pode ser extraditado. Uma coisa interessante que eu não falei em sala de aula ainda, é que o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade dele, caso ele escolha uma, né? Interessante. Nós temos o tal do Tribunal Penal Internacional, que é quando uma pessoa pode ser julgada. Então, o brasileiro, ele pode ser julgado lá fora, no Tribunal Penal Internacional? Pode, tá? E aí você vai ver um caso de um brasileiro nato que ele é entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado. Ele vai ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado. Então, nós não extraditamos brasileiros natos, né, ou naturalizados, a gente não extradita. E ele não vai ser extraditado para ser julgado lá fora. Mas nesse caso ele é entregue. Não é um caso de extradição, e sim um caso de entrega. Então, porque do que adiantaria o Brasil assinar, né, colocar inclusive no artigo 5º da Constituição que ele pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, se quando alguém cometer um crime você não poder entregar o cara para ser julgado. Então, brasileiros natos podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional? Sim. Só que um brasileiro nato ou naturalizado, ele vai ser extraditado para ser julgado em outro país? Não. Certo? Muito embora o Tribunal Penal Internacional esteja em outro país, tá? Ele está lá para julgar os crimes contra a humanidade. Então, tecnicamente, aí como o Brasil é signatário desse contrato, ele assinou um pacto e ele estabeleceu o fato de que os brasileiros podem ser julgados lá, então o brasileiro será julgado lá. Vocês me acompanharam, gente? Ó, às vezes, pessoal, falta um negocinho para você conseguir a tua aprovação. E às vezes não é a matéria, às vezes é um negocinho. Às vezes a gente fica procurando muitas coisas e não é um negocinho, tá? Uma das coisas, né, do curso, por exemplo, o curso é longo prazo. E a gente vai trocando ideia a respeito do assunto. Eu disse aqui, por exemplo, que as ações afirmativas são provisórias. Aí a pessoa fez e falou, putz, você tinha acabado de falar, eu coloquei definitivo? Tipo, a pessoa errou. Beleza, tá sendo honesta, tá afim. Isso é legal, não tem problema ter errado. Outra coisa, Rafael, tô fazendo aqui e eu não tô fazendo comentário, Rafael. Você falou pra mim, aí a pessoa não ficou clara para no primeiro dia, então aí fica claro para outra pessoa no outro dia, tá? São coisas que vão sendo variáveis. O que eu digo, a gente vai se adequando com o curso, mas o interessante é no primeiro dia, sim, a partir de hoje, o comentário inteiro, tem a questão inteira, leia, encontrou a resposta que você acredita que seja correta, marca, olha a correta, independentemente do resultado, verifique se o seu processo está sendo honesto, tá? Se você não está se auto-sabotando. Errou, acertou, marca e continua, vai para a próxima, lê o comentário inteiro. Mais importante do que o resultado, pessoal, ó, mais importante do que o resultado de acertar ou errar é respeitar o processo, certo? Respeita o processo que você vê que dá bom, tá? Bom, eu vou explicar algumas expressões que tem no direito constitucional que elas vão linkando os assuntos, tá? Isso aqui é meio que um beabá, o beabá do direito constitucional a gente tem que ter em mente, e se você tiver, né, consequentemente você consegue ter mais facilidade para a leitura das questões, tá? Vocês têm em mão aí, eu entreguei para vocês, um facilitador de memorização. São folhinhas, né, que demonstram aí algumas tabelinhas para que vocês possam decorar ao longo do curso. Mas essa forma que eu falo decorar ao longo do curso, o que vem a ser isso? Não é decorar no sábado antes da prova. É o mais rápido que você puder, porque aí o vocabulário fica mais fácil para você. O acesso ao conteúdo das questões fica mais fácil você decorar. Porque esse 444, por exemplo, ó, se você decorar hoje à noite, antes de dormir, você não precisa nem decorar, mas se você ler pelo menos umas 10 vezes antes de dormir, vai ficar mais fácil para você entender quem é que pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante. E aí se eu falo se um Procurador-Geral da República pode pedir a edição, a revisão e o cancelamento de uma súmula vinculante, você já consegue responder na lata. E isso faz com que aumente a sensação de prazer com o estudo e você queira fazer mais. Tá? Então é a essência do que está aí nesse mnemônico. Como na última prova não caiu nada do mnemônico, nessa vai vir umas 2 ou 3. Então o que acontece? A essência do que está aí, ela é muito mais importante do que a própria questão da prova, né? Muito mais importante do que isso, é sim com relação às sensações que você vai ter se você ficar satisfeito com a aprendizagem das questões em si. Então, decorou o 444? Beleza, tá? Vou mencionar aqui rapidinho de novo, mas depois você vai ler aí, tá? Nós temos a mesa da Câmara dos Deputados, que são legitimados ativos para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade. O que é propositura, Rafa? É você dizer e ficar inconformado com alguma lei ou norma que esteja em desacordo com a Constituição, tá? Eu tenho a mesa da Câmara dos Deputados, eu tenho a mesa do Senado Federal,
Eu tenho uma mesa de uma Assembleia Legislativa e uma mesa da Câmara Legislativa. Assembleia e Câmara, você tem que saber o que é. Assembleia Legislativa é uma casa que cria leis. Câmara Legislativa também. Tá? Você tem que ver o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, um Governador do Estado e o Governador do Distrito Federal. GDF. Tem gente que me pergunta com 15 dias do curso, Rafael, o que é esse GDF? Eu respondo. Mas é preocupante para mim, por quê? Porque eu falei bastante que eram governadores aqui, ó. Governador do Distrito Federal e do Estado. Olha só, às vezes você tem conexão, ó. Assembleia Legislativa é governador, Câmara Legislativa é governador do Distrito Federal. Câmara dos Deputados e Senado Federal é o Congresso Nacional, certo? Tem poder executivo aqui também. O Procurador-Geral da República é o fiscal da ordem jurídica, ele está aqui no meio, tá? São nomes diferentes. Nós temos, ó, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, é federal, não é, Conselho Federal não é seccional. Nós temos também entidade de classe de âmbito nacional, e nós temos também uma confederação sindical. Não é federação e nem sindicato, é confederação sindical. Lembrando que nós temos, ó, um sindicato, base mínima territorial de um município. Não tem sindicato do bairro. O mínimo é o município. 5, eu tenho uma federação. 3 federações, eu tenho uma confederação. Certo? E é a confederação que tem legitimidade para fazer isso daí. Você entendeu? Facinho isso aqui, né? Ótimo. Aí, o que eu vou dizer o seguinte para vocês. Esses dois de baixo aqui, ó. Os dois que estão embaixo, os dois de baixo, ó. Essa caneta não tem tinta. Esses dois aqui, que estão abaixo aqui, esses caras que estão aqui embaixo, eles até podem propor essa ação direta no Supremo Tribunal Federal. Porque esses caras aqui são aqueles caras que têm legitimidade para fazer o quê? Ação direta, não é isso? Esses caras têm legitimidade para fazer ação direta onde? No STF. É isso que tem. Ótimo, maravilha. Tá, esses caras têm isso. Só que esses dois de baixo, para que eles possam fazer esse pedido de inconstitucionalidade diretamente para o STF, eles têm que demonstrar que eles têm interesse no assunto, que eles têm realmente alguma coisa a ver com aquele assunto. Eles têm que demonstrar que o tema que está acontecendo, que é controverso, tem a ver com a vida dele, que é pertinente para ele. Para que eu fale de um assunto, tem que estar sendo pertinente para mim. Ó, olha lá. Isso é pertinência, tá? Tem que ser pertinente para mim. Pertinência, e aí o tema. O tema é o assunto relacionado, pertinência temática. Os dois de baixo, pessoal, tem que demonstrar pertinência temática. Exemplificando. Imagina que eu tenho uma confederação sindical dos metalúrgicos. E ele não está gostando de uma lei sobre extração de borracha. Me fala, os metalúrgicos têm alguma coisa a ver com extração de borracha? Nenhuma a ver. Então, esse cara, o Conselho Federal, né, a Confederação Sindical dos Sindicatos dos Metalúrgicos, não tem interesse. Eles não têm pertinência temática para pedir a inconstitucionalidade de uma lei relacionada à extração de borracha. Isso que é pertinência temática. O governador do estado do Acre, ele não tem nada a ver com o que acontece aqui no estado de São Paulo. Se tiver uma lei do estado de São Paulo sobre água e esgoto que ele acha que é inconstitucional, ele não tem nada a ver, porque o assunto da vida dele lá no Acre é dele. Aqui no estado de São Paulo é do estado de São Paulo. Cada um cuida da sua própria vida, certo? Então a demonstração da pertinência temática é você dizer se você tem alguma coisa a ver com aquilo, tá? Esses dois de cima, eles podem fazer vontade. Um exemplo que o governador do Tocantins, ele tem alguma coisa a ver com as leis do Rio de Janeiro? Não. Agora, e se essa lei do Rio de Janeiro for sobre a extração do petróleo? Petróleo é de âmbito nacional e ele é dividido. O royalty do petróleo é passado para os estados da federação. Certo? Então a gente divide os estados. Imagina que essa lei ela está sendo injusta, está ficando muito para o Rio de Janeiro. E aí? Agora, esse cara que mora lá no Tocantins, ele tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Tem como ele demonstrar que ele tem interesse. Então ele pode falar, a lei sobre a divisão do royalty do petróleo aí do Rio de Janeiro, sei lá, está inconstitucional. Ela é inconstitucional. Mas ele está no Tocantins e é no Rio de Janeiro. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele consegue demonstrar pertinência temática, tá? Ó, isso que é pertinência temática, a gente aprendeu o que é pertinência temática, tá? Agora é o seguinte, rapidinho, você vai saber, né, que o Supremo Tribunal Federal, ele pode editar, né, súmulas vinculantes. Ele pode editar súmulas vinculantes, né, tecnicamente, por meio de 2/3. Ele edita uma súmula vinculante. 2/3 dá 8 ministros, tá? A maioria absoluta dá 6 ministros. Basta você dividir por 2 ou dividir por 3. Se você pegar 11 e dividir por 2, vai dar 5,5. Então você arredonda para o próximo ano inteiro, você tem uma maioria absoluta de 6 ministros. 2/3, o que seria 2/3? Você dividiria 11 por 3, tá? Ia dar 3 e pouquinho. Você pega 2/3 e pouquinho, dá
dá 7. Vamos fazer a conta, só para vocês verem. Ó. Se eu pegasse 11 e dividir por 2, vai dar maioria absoluta, 5,5. Como não tem meio ministro, a gente arredonda para 6. Isso é maioria absoluta. 11 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Abaixa 1, 0. Aí eu coloco a vírgula aqui, 6. Vai dar 3,66666. Se eu contar 3,6 mais 3,6, que são 2, daria 7,2. Como não tem 7,2 ministros, eu arredondo para o próximo número inteiro, 8 ministros. Então 8 é 2/3. Tá, Rafael, não entendi porra nenhuma dessa conta. Não tem problema, tá? Basta você saber que maioria de 2/3 é mais do que maioria absoluta. Maioria de 2/3 vai ser sempre mais do que maioria absoluta, beleza? Bom, isso é a formação de uma súmula vinculante. A súmula vinculante ela tem que ser respeitada por todos os órgãos da administração pública direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais. Ótimo, maravilha. Agora, outra coisa que nós vamos aprender. Nós vamos aprender um nome que tem a respeito da cláusula de reserva de plenário. Não está aí no mnemônico, tá? Não está no mnemônico a cláusula de reserva de plenário, mas eu vou dizer para vocês o que vem a ser. Olha só, bem facinho, só que requer atenção. Você está aqui no juizinho, você pede uma coisa para o juizinho. Quando você pede, ele tem que julgar. Ele vai julgar e ele vai conceder ou não aquilo que você pediu. Só que a procedência ou a improcedência daquilo deve ser fundamentada. Você me acompanhou? Você pediu, pedido. O pedido é liberdade, ó, liberdade. O que você quer é liberdade. É isso que você quer. E ele vai dar ou não a liberdade, procedente, né, ou improcedente. Ele vai dar ou não. Só que ele não pode simplesmente conceder ou não a liberdade. Ele tem que dizer por que é que ele concedeu ou por que é que ele não concedeu a liberdade. Então, o seu pedido está aqui. E também você não pode chegar e falar o seguinte: eu quero liberdade. Que porra de liberdade você quer? Eu quero saber qual que é o fundamento, qual que é a causa do pedido para você conseguir a sua liberdade. Então eu tenho, fora o pedido, tem a causa do pedido. A causa de pedir minha, qual que é a causa que fundamenta o meu pedido? Ah, eu acredito que eu tenho direito de liberdade porque as pessoas têm direito de progredir de regime. E eu quero progredir de regime. Nós temos regimes no penal, que é fechado, semiaberto e aberto. Certo? O regime disciplinar diferenciado não é um novo regime, é só uma punição dentro do fechado. Mas depois a gente vê isso no penal. Aqui é o seguinte, é fechado, semiaberto e aberto. Tenho 3 regimes prisionais. Todo mundo tem direito de progredir de regime. Eu vou do fechado para semiaberto para aberto. Eu tenho direito de progredir de regime. Tem, Rafa? Tem. Só que existia uma lei que dizia que quem cometesse crime hediondo não poderia progredir de regime. O cara, se ele tivesse cometido um crime hediondo, ele iria ficar inicialmente fechado e integralmente fechado. Ele ia ter que iniciar no fechado e continuar até acabar o cumprimento da pena no fechado. Isso foi declarado inconstitucional, mas de que jeito? Desse jeito aqui. Começou assim para ser declarado inconstitucional. Um cara falou: eu quero progredir de regime, eu quero do fechado para semiaberto, eu quero do semiaberto para aberto. Por mais que eu tenha cometido um crime errado, por mais que eu tenha estuprado alguém, matar 70 crianças queimadas é pior do que estuprar alguém. Os dois são feios, mas matar 70 crianças queimadas é pior. Então ele falou: pelo princípio da individualização da pena, eu quero ter direito a progredir de regime. E ele conseguiu, tá? Mas ele pediu para o juiz a liberdade. Mas ele sabe fundamentar a causa do pedido dele? Não, o advogado que faz isso. O advogado faz. O juiz, ele pode dar ou não a procedência ou a improcedência do pedido. Agora vamos lá, voltando, retroagindo. A lei não deixava progredir de regime. Era uma lei, e ela estava valendo, que não deixava progredir de regime nos crimes hediondos. Então me fala, se o juiz não conceder a progressão de regime, porque a lei não permite essa progressão nos crimes hediondos, ele está julgando de acordo com a lei? Sim. Se a lei não permite a progressão e ele não deixou progredir porque a lei não permite, ele está julgando de acordo com a lei. Agora imagina que ele permite a progressão de regime, nesse caso. E aí ele vai estar julgando de acordo com a lei? Não, então ele vai estar julgando em desacordo com a lei. Mas ele tem que fundamentar. Por que é que ele vai deixar um cara progredir de regime nos crimes hediondos, sendo que a lei não permite? Ele vai falar o seguinte, ó: porque eu acho que a lei está em desconformidade com o texto da Constituição. Ele concorda com o que o cara falou. Ele fala o seguinte: a Constituição prevê o princípio da individualização da pena. Só se você não se concentrou, volta para cá, porque isso aqui é importante. O princípio da individualização da pena trata as pessoas de forma diferente, a depender do crime que elas tenham cometido. Eu não posso tratar todo mundo igual. Então, o juiz ele pode conceder ou não conceder. Se ele concede a liberdade da pessoa, ele foi em acordo ou em desacordo com a lei? Desacordo, mas para isso ele tem que falar que a lei é o quê? Inconstitucional. Então ele permite a progressão de regime
E a fundamentação é que a lei é inconstitucional. Então, eu tenho um juizinho, ó, esse J aqui é de juizinho que está aqui embaixo, juizinho. Eu não cheguei no STF não, o juizinho. O juizinho, ele permite a progressão de giro, porque a fundamentação para que ele permita, né, é a lei inconstitucional. Pronto. Então, o juiz faz controle de constitucionalidade? Faz, acabou de fazer. Esse é um controle. Ele está julgando de acordo com a Constituição. Tá? Ele está respeitando o que está previsto. Então, ele está fazendo um controle? Está. Só que aí você coloca o J, tá? E dentro do teu J, na tua anotação, você pega o J, né? Faz um J assim, ó, bem comprido. O J você coloca aqui. O juiz, ele faz controle difuso? Faz, difuso. Isso é um controle difuso de constitucionalidade. É difuso porque qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle. Esse é o controle difuso de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é para você verificar se todo mundo está de acordo com a Constituição. O juiz ou tribunal pode fazer o controle. Só que esse controle aqui é um controle abstrato ou você está vendo concretamente quem é que vai ser beneficiado ou não com isso daqui? Eu estou vendo. E o juizinho, ele julga casos concretos. O juizinho, ele pega o teu caso, o teu, ele pega o teu caso e julga. É isso que ele faz, julga o teu caso. O STF julga coisas mais abstratas, umas coisas diferentes. Não, o juizinho julga o teu caso. Rafael, mas o STF também julga o meu caso. Sim, você vai ver que ele julga o teu caso. Mas você tenta entender, né? Que você pede uma coisa para o juizinho aqui embaixo e o juizinho aqui embaixo, ele vai julgar o caso. Ele vai fazer um controle de constitucionalidade, mas é um controle difuso. É difuso e é o seguinte, o que é mais importante aqui, gente? O que o réu quer? O que o cara que está na cadeia quer? Ele quer a declaração da cadeia. É o que ele quer. Então a coisa mais importante é o quê? É isso aqui. Então o mérito do rolê é a concessão da liberdade. O mérito é esse. Este é o mérito. O juízo de valor, a verificação da procedência ou da improcedência da ação, o juiz permitir que você saia ou não da cadeia, é o mérito do julgamento dele. E a coisa mais importante é isso aqui. Agora, acidentalmente, antes do juiz permitir, ele tem que fundamentar, não tem? Você concorda? Esse é um acidente. Acidente, ao invés de você falar acidente, você fala incidente. Tá, ao invés de você falar acidente, você fala incidente. Muda, troca o A pelo IN, fica a mesma coisa, tá? Então isso aqui é o quê? É um controle incidental. Incidental. O controle difuso, ele é incidental. Ele é acidental. O que eu quero é sair por aquela porta, mas antes eu vou ter que tropeçar na inconstitucionalidade de uma lei. Então isso é o quê? Um controle difuso de maneira incidental. Beleza? E esse aqui julga casos concretos. E o seguinte, se é um caso concreto, vale para todos os brasileiros ou vale para as partes? Para as partes, é um caso concreto, então é interpartes. Interpartes. O controle difuso, ele é um controle feito de maneira incidental e interpartes. E agora acrescenta aí a expressão questão prejudicial. O que é uma questão prejudicial? É uma coisa que está prejudicando o que eu quero. Eu quero sair pela porta, mas está demorando. Por quê? Porque o cara quer falar que a lei é inconstitucional. Então é uma questão prejudicial. Uma questão prejudicial é uma questão incidental. Incidental ou questão prejudicial. Ó, questão prejudicial. Pessoal, talvez você não entenda que eu escrevo, nem eu entendo que eu escrevo, né? Mas eu vou repetindo, eu volto e falo de novo, tudo bem? Ó, então o que eu expliquei aqui? Eu expliquei que qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso é aquele controle que controla, para saber se tudo está de acordo com a Constituição, mas de maneira concreta. Eu sei exatamente quem vai ser atingido pelo meu julgamento. Só que para que isso aconteça, nós vamos frisar primeiramente, né, o resultado da liberdade ou não da mesma. Mas independentemente de qualquer coisa, a gente tem que julgar acidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei. Tá? Então, eu quero sair da cadeia, mas o fundamento para que eu saia é que o juiz declara a inconstitucionalidade. Beleza, pronto, o juiz fez. Então, o juiz sozinho consegue declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Sim. Me responde. Quem perdeu? O promotor, por exemplo, ele perdeu, né? Ele vai ter que recorrer porque o réu saiu da cadeia. Então, me responde. Um desembargador, se um juiz pode, um desembargador sozinho pode fazer o controle? Não, desembargador não pode fazer. Por quê? Porque se você for julgado por uma única pessoa aqui embaixo, e quando você faz recurso pelo poder que você tem, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, esse princípio ele determina que você tem direito a ser julgado por mais pessoas. Se um errou, agora pelo menos 3 julgue, ou 5, vai depender da Câmara, do Tribunal, e você vai ser julgado lá. Você não pode ser julgado por um único carinha, tá? Você tem que ser julgado pelo tribunal em si. Então, o que é um tribunal? O tribunal é isso aqui, ó. É uma sala, é um salão cheio de salinhas dentro. Cheio de salinhas dentro. E cada salinha tem 3 desembargadores, 5 desembargadores, né? As turmas têm 3, as câmaras têm 5, depende do regimento interno. Regimento interno de um tribunal é a função típica ou atípica dele?
Quando o cara faz o regimento interno, tribunal, é função típica ou atípica? Atípica, né? Tipicamente ele julga, atipicamente ele faz outras coisas, como por exemplo, criar o próprio regimento interno. Beleza. Então aqui dentro eu faço o controle de constitucionalidade. Também. Só que eu vou te mostrar uma lógica para você verificar e você aprender o que é a cláusula de reserva de plenário. Plenário é quando está pleno. Pleno é isso aqui, ó. Todos vocês são desembargadores. Todo mundo. Tá? Tem 40 desembargadores aqui. Toda vez que entrar na sala, entrar no nosso salão, alguma coisa relacionada com controle de constitucionalidade, ele não pode julgar sozinho, nem ela, nem ela, nem ela. Toda vez que entrar alguma coisa relacionada a controle de constitucionalidade, todos vocês têm que fazer parte do julgamento. Por quê? Porque está reservado ao pleno fazer esse julgamento. O pleno é todo mundo. O pleno é todo mundo fazer o julgamento. Está reservado ao pleno. Toda vez que o pleno que julga. Isso está escrito no artigo 97 da Constituição Federal. É o pleno que julga. Beleza. Agora eu vou te mostrar a lógica para que você entenda as expressões. Isso aqui não tem como eu não demorar, tá? Demorar sim, né? Vai demorar 5 minutos, 2 minutos, sei lá. Ó, o pleno que julga o controle de constitucionalidade. O pleno que julga. Tá. O pleno que julga, maravilha. Agora, tentem pensar um pouquinho. Acabou de chegar para o Alexandre, né, um controle para fazer. Ele pode julgar ou ele tem que avisar todos vocês? Participe do negócio. Tem que avisar? Tem que avisar. Tem que avisar. Então ele vai avisar. Pessoal, para o que vocês estão fazendo, vem aqui julgar. Aí todo mundo vem julgar o caso. Julgou. Aí todo mundo volta para sua sala, porque acabou o julgamento. Agora cai na mão da Juliana um controle de constitucionalidade. Caiu na mão da Juliana. A Juliana pode julgar? Não, ela tem que avisar todo mundo. Porque o controle, não é isso? O pleno tem que chamar todo mundo para fazer o controle. Beleza. Cai na mão da Elizabeth, uma coisa de constitucionalidade. Ela pode julgar? Não, ela vai ter que fazer o quê? Chamar todos vocês. Cai na mão da Aline, ela pode julgar? Não, ela vai ter que chamar todos vocês. Você pensou isso num dia de serviço? Você acha que alguns desembargadores iam conseguir trabalhar? Se toda vez que chegasse uma coisa sobre constitucional, tivesse que chamar todo mundo para fazer parte do julgamento, ia conseguir trabalhar? Não ia conseguir trabalhar. Então o que acontece? A cláusula de reserva de plenário estabelece que somente o pleno pode fazer o julgamento. Mas nós temos um conceito divergente. O que é de conceito? É o seguinte, às vezes, se o pleno julgou já reiteradamente, muitas e muitas vezes, um assunto, olha só, presta atenção pessoal, peço, volta. Se você estava longe, volta. Ó, se às vezes o pleno julgou muitas e muitas vezes esse assunto aqui, ele pode permitir que um órgão fracionário faça o julgamento. O que é um órgão fracionário? É fácil, ó. Você viu desenhar na lousa já o STF, STJ, TST, TSI? Você viu desenhar? Cada um daqueles era o quê? Era um órgão. Esse aqui não é um daqueles coisas que eu desenhei? Isso aqui é um órgão, não é? Então, e quando eu divido ele fica um órgão o quê? Fracionado. Então, os órgãos fracionados, eles podem fazer controle? Podem. Quando? Quando o pleno já tiver julgado reiteradamente, muitas e muitas vezes, no mesmo assunto. Aí, o órgão fracionário pode fazer controle. Beleza? Então, isso é bem legal. Agora, eu vou pedir para que vocês leiam do 948 ao 950 do CPC, tá? Que vai estabelecer o que eu acabei de explicar aqui agora. Então, lá vai acrescentar o fato seguinte. O órgão fracionário ele pode fazer controle, desde que o pleno tenha feito várias vezes, ou um órgão especial. Um órgão especial nada mais é do que uma salinha especial. Toda vez que chega aqui para o Alexandre fazer um controle, ele não vai julgar, ele manda para a salinha especial. Certo? Um órgão especial dentro do tribunal. É um órgão que vai julgar o controle, que vai fazer o controle de constitucionalidade. Tá? Então eu vou dizer de novo o que é a cláusula de reserva de plenário. Eu expliquei para vocês que era pertinência temática, agora a cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário é o quê? É quando um tribunal tem que julgar por meio de maioria absoluta dos membros um controle de constitucionalidade. Ou seja, a cláusula de reserva de plenário estabelece que, para que seja feito um julgamento relacionado à constitucionalidade ou não de uma lei, tem que respeitar pelo menos a maioria absoluta dos membros. Ou seja, um órgão fracionário não pode fazer o controle. Só pode fazer se o pleno ou o órgão especial, ou seja, aquela salinha especial, já tiver feito vários julgamentos sobre o assunto. Vocês pegaram isso? Pegou, beleza. Bom, isso é uma cláusula de reserva de plenário. Beleza? Então você sabe que é pertinência temática e sabe o que é uma cláusula de reserva de plenário. Eu vou só acrescentar aqui uma coisa, ó. Me complemente. Se você perdeu ou ganhou, alguém perdeu, alguém ganhou aqui, né? Alguém vai perder, alguém vai ganhar aqui, não é isso? Alguém perdeu, alguém ganhou aqui, recorreu, alguém perdeu, alguém ganhou. E aqui, você concorda que vai ser julgado de novo aqui no STJ? Você não pode fazer um recurso especial para o STJ? Pode fazer um RESP para o STJ. Aqui, ó, RESP para o STJ. Se você perder, você não vai recorrer de novo? Vai recorrer para quem? STF.
chegou no STF. Então você vai subindo, você vai subindo. Isso aqui é só um exemplo do TJ, mas pode ser o STJ, pode ser o STF, certo? Você vai subindo. Agora, tenta entender. Eu cheguei até aqui no STF. O meu caso pode ser julgado pelo STF? Pode ou não pode? Você não está vendo que está subindo? Chegou. Então, um recurso extraordinário vai fazer com que o seu caso seja julgado pelo STF? Vai. Então, me responde. O STF faz. Acabou de ver como é que chega no... O STF também faz difuso. Rafael, mas ontem você falou que fazia concentrado. Sim. Ele faz concentrado e faz difuso. Só que quando ele faz difuso, serve para quem? Para as partes. Quando ele faz concentrado, serve para quem? Para todo mundo. Certo? Então, concentrado por quê? Como que é o concentrado, Rafa? O concentrado é quando o 444 alega que as leis estão em desconformidade com a Constituição. Então, por meio de uma ação direta, ele pega e fala ao STF, alguém está desrespeitando a Constituição. Isso aqui, nós temos o controle concentrado. O controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado é diferente do controle difuso. O controle concentrado, você está preocupado em falar se a lei é boa ou se a lei é ruim. Só que a lei ser boa, a lei ser ruim, você sabe quem é que vai ser atingido por isso? Não. Se a lei for boa, ela pode ser boa para umas pessoas e ruim para as outras, eu não sei. Então é um controle abstrato. O controle concentrado, ele é abstrato. O controle difuso é a tua vida que está chegando aqui no STF. Certo? Vocês entenderam uma lógica? Entenderam? Esse é o controle difuso e esse é o controle concentrado. Essa é a diferença entre controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade. Beleza? É bem fácil, tá? É bem fácil. Isso aqui, esses dois mapinhas, você tem que ter em mente. Aí no meio deles você vai me perguntando outras coisas, tá? Você vai entendendo, eu vou voltar a falar sobre isso daqui. Mas isso aqui é bem tranquilo. Porque vocês fizeram uma questão hoje que tinha envolvimento com o Senado Federal aí no rolê. Aí eu explico depois. Mas, olha só que fácil. O controle concentrado está aqui. O controle difuso está aqui. O controle difuso é inter partes ou erga omnes? Eu não consigo saber. Você tem que saber, caralho. Ó, compridão à toa. Eu fiz J compridão para aparecer vários I. Então você tem que saber. É I de difuso, é I de incidental, é I de interpartes. Eu, juizinho. Então se é juizinho, é difuso. Ele começou lá embaixo. Rafael, não tem dificuldade não. Desenha essa bosta aqui 10 vezes, se você não lembra. Você vai lembrar. Isso é o controle difuso. O controle concentrado é esse aqui. É quando o controle concentrado? Quando eu não sei quem vai ser atingido. Eu estou pedindo a inconstitucionalidade de uma lei. É isso. Esse é o difuso, esse é o concentrado. Beleza? O difuso é interpartes, o concentrado é erga omnes. O concentrado é para todo mundo. Rafael, mas eu ouvi falar que é possível um controle difuso erga omnes. É possível sim. É possível. Quando que é possível? Primeiro você entende que o difuso é interpartes, não é? É. Quando que é possível? Quando esse cara liga para todos os amigos dele, falando, gente, todos vocês, né, eu consegui progressão de regime nos crimes hediondos. O que vocês acham de vocês pedir também? Todo mundo pede. Todo mundo pede progressão de regime. Um monte de gente. Você acha que esses 11 ministros aqui vão dar conta de julgar todo mundo? Não, me responde. Se você tiver aí a nação brasileira inteira fazendo recurso, chegando no STF, você acha que todo mundo vai conseguir fazer recurso? Todo mundo... Desculpa, você acha que o STF vai dar conta de julgar o Brasil inteiro? Não. Então o que ele faz? Ele encaminha para o Senado Federal e este, por sua vez, este cara pode. Ele pode, se ele bem entender, dar efeito erga omnes. Agora, olha só como é que é importante, ó. Você tem que entender por que a palavra aqui está pode e não está deve. Arrisca chutar aí, por que é pode e não deve? Sabe por quê? Porque nós temos aqui o poder judiciário e aqui nós temos o poder legislativo. E nós aprendemos que os poderes são independentes. E um poder não depende do outro, muito embora exista uma harmonia. Então esse cara aqui não é obrigado a respeitar esse cara aqui. Certo? Então ele pediu, falou, eu estou julgando muito caso, você não quer dar um efeito erga omnes não? Tá muita coisa, certo? Aí o Senado Federal pode, por meio de uma resolução, dar efeito erga omnes. Efeito erga omnes é porque eu peguei um caso, né, e fiz o quê? Fazer valer para todo mundo. Um caso que era interpartes, eu fiz dar efeito erga omnes, tudo bem? Isso aqui que é o efeito erga omnes de um julgamento no controle difuso de constitucionalidade. Por isso que a intensidade das revisões, pessoal, são importantíssimas. A primeira metade do curso, a gente trabalha com essas partes mais abstratas, a segunda parte mais concretas, mas essa parte aqui é muito fácil. Muito fácil, você não tem noção da importância que é você fazer revisões constantes para você ver o que está escrito, tá? Tem que fazer, pessoal, beleza?